Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre quadrinhos. Mais especificamente sobre o escritor e quadrinista Jeff Lemire. Se você acompanha quadrinhos, você provavelmente já se deparou com alguma obra dele por aí. Eu sou bastante fã do trabalho dele e aproveitei pra trazer aqui pro canal porque acabou de chegar aqui no Brasil um novo quadrinho dele, que é o Royal City. E aí eu conversei com a editora Intrínseca sobre a gente fazer uma ação pra divulgar a HQ, e eles sugeriram da gente falar do Lemire em si. E eu achei ótimo, já que tem vários quadrinhos dele publicados aqui no Brasil. Então hoje a gente vai falar mais sobre ele e sobre essas HQs. Eu também vou comentar mais sobre o Royal City, que é o lançamento, né? E é claro que tem o link pra compra dele aqui na descrição. Então muito obrigada pelo patrocínio, editora Intrínseca, e bora pro vídeo. O Jeff Lemire foi um dos convidados da CCXP 2020, na edição online, né? Tem 8 indicações ao Prêmio Eisner e é basicamente um dos maiores nomes dos quadrinhos atualmente. Ele tem uma carreira bem longa, com vários títulos publicados em grandes editoras, mas originalmente ele é formado em cinema. E eu super imagino filmes dramáticos, com cenas demoradas, reflexivas, pensativas, umas fotografias mais introspectivas e trilhas melancólicas, sabe? Só que lidar com pessoas não era muito o forte dele, então ele não ficou na área do cinema, infelizmente. Apesar de que os quadrinhos também são um trabalho em equipe, né? Você tem roteirista, desenhista, arte finalista, colorista, editor, revisor, diagramador, pelo menos esse tanto de pessoas trabalhando normalmente, né? Mas assim, a criação em si pode ser solitária ou mais na sua. E nos trabalhos autorais do Lemire, às vezes ele faz tudo mesmo. Mas enfim, como é que ele começou a fazer quadrinhos, né? Ele já se interessou, o bichinho dos quadrinhos mordeu ele quando ele tinha 9 anos, lá em 1985. Ele se apaixonou logo de cara pela DC, na Crise das Infinitas Terras, porque tinha o Who's Who, que era uma publicação que servia de um índice de referência sobre os personagens. E ele também gostava dos Jovens Titãs de Wolfman e Paris. Aí nesse período dos anos 80, saíram vários clássicos, como O Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Monstro do Pântano, do Alan Moore. Então dá pra entender o porquê dele ter gostado tanto de quadrinhos, né? Aí pula pra 2005, que foi quando ele lançou o seu primeiro trabalho, o Lost Dogs, pela Ashtray Press. Ele foi o roteirista e o desenhista, e já foi chamando atenção, ganhando alguns prêmios menores. Depois, ele lançou Essex County, ou o Condado de Essex. Nesse trabalho, tem 3 histórias que se passam no Condado de Essex, que é um lugar de verdade, em Ontário, no Canadá. Aliás, é tão de verdade que foi o lugar em que o Lemire nasceu, tá? E essa graphic novel concorreu ao Prêmio Eisner, que é o maior prêmio dos quadrinhos no mercado dos Estados Unidos. Ele também concorreu a outros prêmios, como o Harvey Award, o Ignatz Award, e foi assim que ele acabou entrando no mapa dos quadrinistas. Depois disso, ele lançou uma série de outras obras pela DC e pela Vertigo, entre elas Sweet Tooth, que eu sempre tenho dificuldade de falar o nome desse quadrinho. Aí teve um período em que o Lemire se tornou exclusivo da DC, então ele trabalhava em títulos dos Novos 52, como Homem-Animal, Liga da Justiça Dark, além de Trillium, runs de Liga da Justiça, Lanterna Verde e vários outros títulos legais. Aí depois disso ele foi pra Marvel, sim, ele foi trabalhar na Marvel depois, e ele fez Novíssimo Gavião Arqueiro, X-Men, Old Man Logan, Cavaleiro da Lua e também mais um monte de outras coisas. Uma coisa curiosa no contrato de exclusividade dele é que não era tão exclusivo assim, porque permitia que ele fizesse trabalhos autorais em outros selos, tipo a Image Comics, que é uma editora voltada especificamente para trabalhos autorais, em que os artistas ficam com os direitos autorais dos personagens e dos títulos que eles criam, diferente das majors como a Marvel e a DC. Além da Image, ele também podia publicar na Valiant Comics e na Dark Horse, e isso permitiu que ele começasse obras como Descender, com Dustin Nguyen pela Image, e ele saiu aqui no Brasil pela Intrínseca, além de Plutona, que também é da Image Comics, que ele fez com a Annie Lennox, e ele também começou a publicar a aclamada Black Hammer pela Dark Horse, que também saiu aqui no Brasil pela Intrínseca. Uma curiosidade é que o Lemire tinha oferecido Black Hammer pra Dark Horse lá em 2008, logo depois dele fazer Condado de Essex, e a editora super apoiou ele pra realizar o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, também tinha aparecido a oportunidade pra fazer Sweet Tooth pela Vertigo. Então ele decidiu fazer pela Vertigo na época, e foi uma boa escolha, porque ele acabou fortalecendo o nome dele, né? E deixou o Black Hammer pra depois. Com isso, ele saiu de um autor recém-estreado, que tava conquistando o seu lugar no mercado para ganhar espaço numa das majors, né, na DC. E ser lançado pela DC possibilitou que ele alcançasse um público maior, né? Aí com isso ele conseguiu depois realizar mais trabalhos autorais. Tanto que em 2016 ele conseguiu lançar Black Hammer ainda pela Dark Horse. Aí em 2017 ele lançou Royal City enquanto ele ainda lançava Descender pela Image. E ele também lançou outros sucessos ao longo da carreira, como Gideon Falls, Nada a Perder, O Ninguém, e continuou com títulos mais recentes no selo Black Label da DC.
DC, como Joker, Killer Smile e The Question, The Many Deaths of Vic Sage. É difícil eu decorar esse nome. Além disso tudo que rolou nos últimos anos, esse homem não para de trabalhar, porque ele ainda tá envolvido na produção da adaptação de algumas das obras dele, como O Condado de Essex e Sweet Tooth pela Netflix, e sim Black Hammer, que tá rolando aí uma adaptação pela Legendary. Olhar a lista de títulos do Jeff Lemire é algo incrível, porque, sério, ele é um cara que produz demais. Lembra um ritmo de trabalho como o do Mark Millar, inclusive ele já trabalhou com Hit Girl também, e em termos de quantidade de produção, até lembra o que faziam Stan Lee e o Jack Kirby. Por favor, não me xinguem, eu não tô comparando estilo nem qualidade, só quantidade de produção, tá bom? Por favor. Ver a carreira do Lemire é bastante interessante porque mostra que não é uma questão de genialidade necessariamente, de dom ou de você ser um prodígio, mas de consistência e de você ir fazendo. Ele é, por exemplo, autodidata e mesmo assim ele tem uma arte bastante estilizada, bastante marcante. Nos quadrinhos dele é muito comum que os rostos tenham traços muito marcados pela linha do tempo, né? Sempre marcando a gravidade, os vincos e os narizes. Tem muitos personagens do Lemire que são mais velhos, né? E ele fala que a arte dele é toda de linhas finas com pedaços pretos rústicos no meio, ou seja, um pouquinho manchada, né? E uma outra característica que o Lemire fala bastante nas entrevistas é que as histórias dele têm que ter coração, né? A alma. Ou seja, a emoção como centro, não ser algo superficial. E é exatamente isso que tanto atrai os leitores para as histórias dele. E particularmente é o que me atrai também. Muito mais do que a arte, é como as histórias dele são marcantes. Ele chega a comentar que até pode vir com ideias legais, interessantes para as histórias dele, mas se ele não sente que tem algum coração, ou propósito, ou alma, ele descarta. E eu acho que é uma decisão corretíssima. Então, o resultado disso é que ele tem sensibilidade para transpor nos quadrinhos dele sentimentos e angústias mega profundas e humanas. Às vezes pode ter uma coisa que pareça banal e ele vai e cutuca, até que o incômodo seja sentido pela gente, sabe? Independente do gênero da história que ele tá escrevendo. E assim, ele sabe fazer drama, tá? Geralmente sobre questões familiares, e ele gosta muito também do tema da cidade pequena, né? Essas cidades que são fora dos grandes centros urbanos, quase que esquecidas ali pela humanidade, ou meio decadentes. E aí ele vai e bota uma lente de aumento, quase como se nesse silêncio, nessa calmaria, a gente pudesse olhar com mais calma as nossas próprias angústias. E meio que é assim, né? É só quando a gente tá em silêncio que as nossas partes mais incômodas vêm à tona. E depois de filosofar um pouquinho sobre a obra do Lemire, deixa eu contar um pouco mais sobre essas obras que já foram lançadas aqui no Brasil do Lemire pela Intrínseca. Depois de tudo isso que eu falei do autor, dele ter uma pegada tão centrada na questão do sentimento humano, dá pra notar que é por aí que a editora escolhe as obras dele, né? Isso, minha opinião, tá, gente? Então, primeiro aqui no Brasil, eles lançaram Black Hammer, Origens Secretas, que é uma obra super premiada dele. Aliás, tem vídeo aqui no canal, um vídeo antigo, junto com o pessoal do Pipoca e Nanquim, que eu falo de Black Hammer. E assim, nessa história a gente tem contato com uma família que é bem disfuncional. Aí você pode se perguntar, mas Mikan, essa série de quadrinhos não é sobre super-heróis? Então, mas ser de super-heróis é um estilo, não um gênero, né? É um jeito de contar a história, homenageando tudo aquilo que ele leu quando era criança. E com bastante suspense, que deixa a gente curioso pra ver a próxima edição. Então sim, tem super-herói. A gente tem a história desses super-heróis que um dia foram super aclamados e tudo mais. Eles eram verdadeiros ídolos, que eram a Menina de Ouro, o Abraham Slam, o Coronel Weird, a Madame Libélula e o Barbalian, que eu acho o melhor nome, inclusive. E eles eram super-heróis em Spiral City. Só que aí teve um dia que eles estavam lutando contra o inimigo e eles foram mandados pra outra cidade. E eles ficaram presos lá pra sempre. Teve alguém que tentou fugir do grupo, mas o destino dessa pessoa é um mistério da trama. E quem ficou lá não tinha nem mais fama, não podia revelar que era super-herói, tinha que se manter disfarçado, e meio que não tinha como sair, então eles têm que tentar manter a sanidade ali e se relacionar da melhor forma possível. Então a gente vê várias questões humanas. Um exemplo muito bom, eu acho, é o da Menina de Ouro, que ela tem esse corpo de criança, ela tá presa no corpo de criança, mas ela, na verdade, é uma mulher mais velha, fumante, super mal-humorada até e desgostosa com a vida. E ela é uma referência ao Shazam, né? Aliás, todos os heróis em Black Hammer acabam sendo alguma referência, né? Então você tem, por exemplo, o homem que conseguiu ver todas as realidades, o passado e o futuro, e não pode falar sobre, que é o Coronel Weird, que é uma referência ao Strange, né? E assim, até mesmo o sentimento de amor e de paixão, que são tão importantes nas histórias do Monstro do Pântano, tão no passado desconhecido da Madame Libélula, mas a cada descoberta a gente vai ficando mais assustada e ao mesmo tempo mais curioso também.
E tem um assunto que o Lemire sempre traz nas histórias dele também, que é o preconceito, né? E ele fala muito de homofobia no caso do personagem do Barbalian, que ele é um ser metamorfo, que lembra o Ajax, né? Mas, aos poucos, ele vai mostrando que ele é gay. Agora, imagina você, em plenos anos 50 e 60, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, ser LGBT. O personagem ser um extraterrestre vai ilustrar mais o medo que as pessoas têm, mas, na verdade, ele sofre muito mais preconceito por ser LGBT, na minha opinião. E aí a história mostra como as pessoas são realmente intolerantes. E essas são só algumas das camadas que enriquecem tanto a trama do Black Hammer, porque ainda tem o mistério do dito cujo. Cadê o Black Hammer? O que aconteceu com ele? E agora vamos falar da nossa segunda dica, que é Descender. Nessa obra do Lemire com o Dustin Nguyen, eles falam de um tema que eu adoro, que é a ficção científica, e eles também falam bastante de consciência virtual. A gente acompanha a história do Team 21, que é um androide com uma aparência de criança, né? Ele aqui na capa, criado para servir de companheiro para outras crianças, tipo um irmãozinho virtual. Robótico. Mas na realidade dessa HQ teve uma catástrofe dos ceifadores, que são robôs gigantes que destroem os mundos e civilizações. Aí os robôs e os androides são destruídos e proibidos de existirem. E aí, depois de uma pequena sonequinha de 10 anos, o Team 21 é despertado no meio de um lugar completamente destruído e a gente já entra no meio da história, tá? E vai descobrindo o que aconteceu junto com o Team 21, que tem como companheiro o cão androide, que é o Bandit, que é uma referência a Johnny Quest maravilhosa. E tem também um outro robô com ele, que é o Perfurador, que serve bastante como alívio cômico. É impossível você não se apaixonar pelo Team 21, de tanto que ele evoca o bem da humanidade, mas o coitado tem que fugir por alguns motivos, né? Primeiro, que ele é um ser proibido, né? Como eu falei. E segundo, que tem dentro dele um código secreto que pode causar vários problemas, vamos dizer assim. Então, Descender tem esse tom de mistério, mas tem os seus momentos também de aventura, perseguição, correria. E você fica super aflito, querendo saber o desfecho da cena e ver se todo mundo vai sair inteiro, intacto, sem nenhuma peça faltando. Essa história também fala de preconceito e de política, como toda ficção científica, né? Toda ficção científica é política. E tem aquela discussão deliciosa do que torna a gente humano se existe androide de consciência artificial que tem mais humanidade do que os próprios humanos. E a arte do Nguyen é um show à parte. Ele tem essa aquarela, esses traços delicados, mas que pega também uns tons de vermelho e faz a gente entrar mais ainda na história. E vamos agora pro lançamento aqui no Brasil pela Intrínseca, que é o Royal City, que é um projeto super autoral dele, ele que faz o roteiro, a arte. E lembra que eu falei que o Jeff Lemire gosta de falar de famílias disfuncionais, gosta de falar de cidades pequenas, gosta de colocar dramas humanos? Essa história aqui tem tudo disso. Eu li o primeiro volume recentemente, eu não sei ainda o que acontece depois na história, eu tô muito curiosa pra saber, mas vamos então contar pra vocês, tentar não dar muitos spoilers. O que é Royal City? Primeiro que Royal City é o nome de uma cidade na qual se passa a história, e essa é a cidade de origem de uma família, que é a família Pike. E logo no começo você vê que tem alguma coisa meio estranha, porque todos os Pike interagem com um membro da família chamado Tommy. Só que cada um vê o Tommy de um jeito diferente. Tem a irmã, por exemplo, que vê o Tommy como uma criança. Aí tem um dos irmãos que vê ele como um adolescente. O outro irmão que vê ele como um cara de 40 anos, com barba e tudo mais. Aí a mãe vê como um padre. Então cada um vê esse menino, esse Tommy, de um jeito diferente. E você fica pensando logo de cara, o que aconteceu para cada um ver de um jeito diferente essa pessoa? Isso é só um dos mistérios que a história coloca pra gente. Mas além disso, você vê que cada um dessa família tem algum elemento disfuncional. Então, alguns têm problema com álcool e drogas, outros têm problemas no casamento, tem um deles que é escritor e ele tá enrolando o agente dele. Faz 800 anos ele precisa entregar o livro, porque ele lançou um primeiro livro de muito sucesso, lançou o segundo que não fez tanto sucesso e agora pro terceiro ele tá com um bloqueio absurdo. E ele, apesar de morar longe, acaba tendo que vir pra Royal City pra encontrar com a família por causa de um acontecimento, e lá ele redescobre várias coisas nessa relação entre os familiares dele, que continuam bem disfuncionais, mas algumas coisinhas mudaram. Aqui na capa a gente vê as versões do Tommy, né? Várias versões pelas quais ele é visto, e também vê a fábrica, que é um elemento bastante importante para a cidade ali, né? É uma fábrica que já empregou milhares de pessoas e agora tá super decadente, e a cidade tá meio repensando o que fazer com ela, tá repensando
pensando como se reerguer. E eu vejo muito um paralelo entre a fábrica e essa família, uma família que tá aos cacos, assim, sabe? Você vê que ninguém tá bem ali. E ao mesmo tempo ninguém tá bem o suficiente pra ajudar os outros, porque todos eles têm os seus próprios problemas. Então, quando um tenta interagir com o outro, ele vai tomar patada. Basicamente é isso. Então, é uma família muito difícil, muito disfuncional e que eu tô amando ler, porque eu quero muito saber como essa história vai se desenrolar. Se existe salvação pra esses personagens tão difíceis. Eu gosto muito dessa página aqui, que eu vou até ler um trechinho pra vocês, que tem essa arte toda aquarelada que eu acho muito linda, e eu acho que o texto também é muito lindo. Ele diz assim: ultimamente tenho pensado muito sobre envelhecer, sobre morrer. Quando criança, parecia que eu tinha todo o tempo do mundo. Sempre me preocupei com a morte, mas dizia pra mim mesmo que ainda era jovem e tinha muito tempo pela frente. E aí, sem me dar conta, aqui estou com 40 anos e de repente me pego acordando em pânico no meio da noite, percebendo que tudo vai mesmo acabar. Se dos 20 aos 40 passou tão rápido, quer dizer que terei 60, a idade do meu pai, quando menos esperar. Então, além disso, envelhecer não é como eu pensava. Não é um processo gradual. Do dia pra noite, fiz 40 e fiquei velho. Meu corpo ficou flácido. A cada dia sinto algo despencando. Mais um pedaço de mim faltando. Então você tem várias reflexões como essa ao longo dos capítulos. E sério, é uma leitura deliciosa, assim. Às vezes ela vai cutucar seu coração, vai machucar, mas eu acho que é uma experiência muito única. E sempre que eu leio alguma coisa do Jeff Lemire, eu fico pensando, isso aqui é uma experiência única. E eu queria que outras pessoas conhecessem também. Então chegou esse momento, fiz esse vídeo apresentando o autor pra vocês, caso vocês não conhecessem. E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários quais são as obras do Lemire favoritas pra vocês. Quais são as que vocês gostam mais. Comentem aí. E se você gostou, como sempre, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.